Olá e bem-vindo ao The Deep Dive. Hoje a gente vai fechar uma saga monumental, a divisão da Terra Prometida. O nosso foco é Josué, capítulo 19, que detalha como as 7 tribos israelitas que faltavam finalmente receberam sua herança. A gente está usando aqui 2 bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, para nos ajudar a cavar fundo no que parece ser só tipo uma lista de lugares. Nossa missão é achar as histórias e os padrões escondidos ali. Ok, vamos mergulhar nisso. É isso aí. E é super importante a gente se situar onde tudo isso acontece. É em Siló, que era o coração religioso de Israel na época. É o gran finale, sabe? O cumprimento de uma promessa de gerações. E essas listas, que podem parecer meio secas, elas são, na verdade, as certidões de propriedade de uma nação inteira com selo divino. É o momento em que Israel deixa de ser um povo nômade para se tornar uma nação com endereço fixo. Um endereço fixo. Gostei. Então vamos começar com a segunda sorte, que caiu para a tribo de Simeão. E a primeira coisa que salta aos olhos é que a herança deles fica literalmente no meio da herança dos filhos de Judá. Mas por que isso? Não era para cada um ter seu próprio espaço? Botar uma tribo dentro da outra parece, sei lá, uma receita para confusão, né? Exato. É uma ótima pergunta. E o texto dá resposta, que é, assim, surpreendentemente pragmática. As notas de estudo das 2 Bíblias que a gente está usando apontam para a mesma coisa. A porção que Judá recebeu era simplesmente grande demais para eles. Ah, Eles não tinham gente suficiente para ocupar e cuidar daquele território todo. Foi um caso clássico de tipo olho maior que a barriga. entendi. Então foi uma questão de logística, basicamente. Judá pegou um pedaço do mapa maior do que conseguia defender, e a solução foi sublocar um espaço para Simeão. Foi mais uma realocação formal. Em vez de redesenhar tudo, o mais prático foi ceder uma parte interna para Simeão. Isso mostra uma flexibilidade, uma interdependência entre as tribos que a gente nem imagina. Não era cada um por si, sabe? Mas as notas da Bíblia Holman adicionam uma camada ainda mais interessante. Não foi só por conveniência. E qual seria essa outra camada? Porque a localização, bem ao sul de Judá, parece bem vulnerável. Exatamente. Essa área no sul era uma fronteira crítica. Ao colocar Simeão ali, dentro do seu território, Judá não estava só se livrando de terra extra, estava criando uma zona de amortecimento. Simeão virou a primeira linha de defesa contra os inimigos que vinham do sul, do deserto do Negueb. Então, o que parece um simples ajuste administrativo era, na verdade, uma baita decisão estratégica de defesa. Nossa, isso muda tudo. Eu nunca teria pensado nisso como uma estratégia. Imaginei que fosse só um problema de espaço. Então a geografia ali era realmente perigosa. Muito. Era uma porta de entrada para invasões. Cidades listadas ali, como Berseba e Ziklag, se tornam palco de muitas batalhas em histórias futuras. A localização de Simeão foi, portanto, uma bênção e um fardo. Eles ganharam a terra, mas também um posto de sentinela permanente para a nação. Ok, então a situação de Simeão foi resolvida de forma bem pragmática. Mas e as outras tribos? O mapa começa a se preencher mais ao norte, certo? O texto entra num ritmo quase poético, descrevendo fronteiras que subiam e voltavam. Sim, o texto vira um mapa falado. E o que é fascinante é a precisão. Para a gente hoje ler "A fronteira chegava ao ribeiro defronte de Josneão", pode não dizer muito. Mas para eles, cada detalhe era crucial. Era o equivalente a um levantamento topográfico com coordenadas de GPS. O objetivo era claro: evitar briga por terra no futuro. Uma escritura sagrada, praticamente. Exatamente. Era um processo legal e sagrado. E o texto faz questão de dizer que foi tudo supervisionado por 3 autoridades: Josué, o líder militar, Eleazar, o sumo sacerdote, e os chefes das tribos. Tinha um sistema de freios e contrapesos para garantir que a divisão fosse justa, transparente e, mais importante, definitiva. E para a gente não se perder nessa lista de nomes, vamos destacar alguns pontos. A 4ª sorte vai para Issacar, e eles recebem Jezrael. Esse nome é bem famoso, né? Muito famoso.
Jezreel fica no coração de um vale super fértil, um dos solos mais ricos da região toda. Receber Jezreel significava receber a promessa de prosperidade agrícola. Não é à toa que mais tarde na história de Israel, esse vale vira um prêmio cobiçado, palco de grandes conflitos. Entendi. A geografia meio que moldando o destino. E depois vem Asser, com um território na costa, incluindo parte do Monte Carmelo. O que isso significava para eles? Acesso. Receber uma faixa litorânea significava acesso ao mar Mediterrâneo, a rotas comerciais, a outros recursos. Enquanto Issacar olhava para a terra, Asser podia olhar para o mar. A gente vê de novo como a divisão da terra era também uma divisão de papéis dentro da nação. E por fim, nesse bloco do norte, Naftali. Eles pegam uma área entre as colinas da Galileia e o Vale do Jordão, com cidades fortificadas importantes, como Hazor. E a nota da Roma reforça a riqueza dessa região. As colinas da Galileia eram famosas pela agricultura, oliveiras, vinhas, e Hazor, que Josué já tinha conquistado, era uma cidade-chave, uma fortaleza que controlava rotas importantes. Então, Naftali recebe uma terra que é rica e estrategicamente vital. É incrível a variedade, planícies férteis, litoral, colinas. A terra prometida não era homogênea, era um mosaico. Ok, então a gente viu um ajuste pragmático com Simeão e uma série de alocações bem-sucedidas no norte. Essa altura parece que o processo está correndo super bem. Mas a lista termina com a 7ª sorte, a tribo de Dan, e a história deles é bem diferente. O tom muda, né? Muda drasticamente. O capítulo segue o padrão. Primeiro lista o território original de Dan, na planície costeira, com cidades como Zorá e Estaol. A terra de Sansão, certo? Exato, a terra de Sansão. Parecia mais uma alocação normal, mas aí o texto diz, de forma bem direta, o território dos filhos de Dan se tornou pequeno demais para eles. Pera aí. Pequeno demais. Como assim? A terra foi dividida por sorteio, um processo que eles acreditavam ser guiado por Deus. Como o resultado podia ser pequeno demais? Parece uma falha no sistema. E é aí que as notas de estudo dão um contexto, que o texto bíblico só resume. O problema não era que a terra fosse geograficamente pequena, sabe? O problema é que eles não conseguiram tomar posse dela. A planície costeira era o território dos filisteus, uma das maiores potências militares da região. Os danitas enfrentaram uma resistência tão forte que foram, na prática, empurrados para as montanhas. Eles não conseguiram ocupar a herança que a sorte designou para eles. Ah, então a sorte indicava a terra, mas a conquista ainda dependia da força deles. O presente estava na mesa, mas eles que tinham que lutar para pegar. Exatamente. E nesse caso, eles falharam. Ou a oposição era forte demais, e o que eles fazem a seguir é impressionante. Eles não se conformam em ficar espremidos nas colinas. Eles tomam uma atitude drástica. Eles migram. O texto diz que eles subiram, atacaram Lesen e a tomaram. Isso é uma história de guerra em miniatura dentro do capítulo. Eles basicamente abandonaram a terra sorteada para eles e foram conquistar outra por conta própria. Isso era permitido? É uma atitude de resiliência ou de insubordinação? Essa é a grande questão que o texto deixa no ar. É uma mistura complexa. Por um lado, é uma história incrível de resiliência. Eles não aceitaram a derrota, foram até o extremo norte de Israel, conquistaram a cidade, mataram os habitantes, o texto é bem brutal nisso, e renomearam como Dan. Eles forjaram uma nova herança. Por outro lado, isso questiona o processo. O plano original não funcionou para eles. A história de Dan é um registro honesto de que o plano divino encontrou a dura realidade do conflito humano. Isso é fascinante. Um capítulo que parecia ser um documento de cartório, de repente tem essa narrativa de crise, guerra e migração. É um microcosmo da história de Israel. E depois de toda essa saga, quando todas as tribos finalmente têm suas terras, o capítulo termina com um detalhe final. Uma última alocação. E na sua porção, o povo se volta para o seu líder Josué. E ele não pega a terra dele primeiro. Um general vitorioso. A gente esperaria que ele escolhesse o melhor pedaço para si. Mas ele é o último.
O último, e ele não escolhe por si. O texto diz que os filhos de Israel lideram a herança e fizeram isso segundo o mandado do Senhor. Isso fala volumes sobre o caráter da liderança de Josué. Ele é um líder servo. A prioridade dele era garantir que o povo fosse servido primeiro. É um exemplo poderoso. E ele pede por um lugar específico, Timnat-Será, na sua tribo de origem, Efraim. Não parece ser um lugar super famoso ou luxuoso. E o texto termina de um jeito muito simples. Josué reedificou a cidade e habitou nela. Fim. De general de uma nação a um cidadão reconstruindo a própria casa. É um final humilde para uma jornada épica. E essa ação do Josué serve como um fecho para todo o processo. A frase final do versículo 51 é categórica. E assim acabaram de repartir a terra. Ponto final. Como a nota da Bíblia NAA aponta, a herança de Josué simboliza duas coisas. Primeiro, a fidelidade de Deus em cumprir a promessa, a terra foi entregue. E segundo, a integridade da liderança humana, personificada em Josué, que executou esse plano com paciência e servidão. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças. Josué 19, que a gente abriu achando que seria uma leitura burocrática, acabou se revelando uma caixa de surpresas. Vimos a interdependência de Simeão e Judá, a dura realidade da guerra na história de Dan e esse exemplo incrível de liderança de Josué. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o capítulo documenta a transformação da identidade de um povo. É sobre como um grupo de ex-escravos nômades aprende a criar um lar, administrar um território e, de forma crucial, mostra como um plano ideal, que vem de uma promessa divina, colide com as pressões, os fracassos e as complexidades do mundo real. É verdade. A história de Dan é a prova de que o plano não era uma fórmula mágica. Exigia adaptação. Exatamente. As listas geográficas não são apenas sobre espaço físico. Elas são sobre a criação de um lugar, um espaço com significado, com história, com identidade e, a partir dali, com futuro. Cada tribo agora tinha um palco para sua própria história se desenrolar. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? O texto descreve um processo ordenado, sagrado, guiado pela sorte, que deveria ser a palavra final de Deus. No entanto, dentro desse mesmo capítulo, a história da tribo de Dan nos mostra que a realidade humana, conflito, pressão, a necessidade de sobreviver, alterou imediatamente esse plano. Isso nos leva a pensar como um plano considerado perfeito se choca e se adapta a uma realidade imperfeita, e o que isso sugere sobre a natureza de uma herança. É algo que se recebe passivamente, um presente que chega pronto, ou é algo pelo qual se deve lutar, defender e, às vezes, adaptar e até recriar continuamente para que se torne real?